estar em tua casa, onde eu quero estar todos os dias, comer do pão que vem do teu altar e saciar. Viver em aliança como filhos, firmado na palavra que nos guia, que as mãos do Pai preparam a cada ano para nos renovar. Podemos assentar à tua mesa, beber do vinho que é tua alegria, viver em comunhão, ser o teu povo e celebrar, andar em novidade todo o tempo, na esperança que jamais se apaga, viver no fogo do teu Santo Espírito pra conquistar. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a tua igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Me sinto muito alegre e feliz e contente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta grande oportunidade que tem nos concedido. Agradeço a Deus primeiramente, em seguida aos nossos queridos companheiros, irmão Wagner, e a liderança desta bonita mocidade que tem nos dado a oportunidade de nesta noite estar ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como já foi dito, nesta noite congrego ali na congregação do Jardim Planalto. Estou há alguns meses trabalhando com a mocidade e Deus tem nos abençoado naquele local. Venho com a bênção do meu pastor, presbítero Valdemar Gomes. Trago saudações aos nossos pastores desta igreja, ao nosso pastor Levi, ao nosso pastor Joel, ao corpo de obreiro e a toda a igreja, no nome de Jesus. Sem delonga alguma, irmãos, abra sua Bíblia comigo, livro de Daniel, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 8, livro de Daniel, capítulo de número 1, versículos de número 8, nós vamos ler esta palavra do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero frisar a parte A desse versículo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar
com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Paralelo a esse texto, por favor, ainda com a sua Bíblia aberta, livro de Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos assim podem, diga amém. Queridos, na tarde de hoje, quando eu estava orando em meu quarto, pedindo ao Senhor uma palavra para que pudesse, nesse culto de jovens, estar trazendo uma palavra à juventude desta igreja e aos demais irmãos que estamos ouvindo nesta noite, o querido e eterno Espírito Santo de Deus conduziu-me a meditar nesses 2 versículos que nós lemos neste texto, neste dia. Neste momento, quero vos falar a respeito daquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Quando nós começamos a ler o texto lá do livro de Daniel, o capítulo 1, a seguir os seus versículos, nós vemos a história de um jovem muito bonito, formoso, por nome de Daniel, e alguns de seus amigos que foram levados, aleluia, à presença do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para assim ali servir e ficar preso durante 3 anos e sendo alimentado pelo manjar do rei. Mas, como nós lemos no texto, que nós, no versículo 8, Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E quando eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que trazesse a revelação da sua palavra ao meu coração, Deus fez-me entender que hoje, de uma maneira, nos dias atuais, existem ainda pessoas, existem reis, existem, aleluia, lugares que ainda estão servindo manjares, tanto para a juventude como para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhes transmitir nesta noite uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, a respeito de uma igreja e uma liderança que não se contamina com manjares do rei, nem com o vinho que ele bebe. Quando eu comecei a estudar e pesquisar a respeito do vinho, o manjar que todos nós conhecemos, que hoje traz totalmente uma comida, aleluia, muito gostosa de se alimentar. Aquela época o manjar servia de oferenda aos outros deuses, eram oferendas a deuses estranhos, ou seja, o manjar que ele estava servindo a Daniel e os seus amigos, o rei queria servir, eram ofertas consagradas. E o manjar, nada mais, nada menos, eu fui pesquisar e constatei que o manjar, quando consagrado, fazia com que, ao ser ingerido, fazesse que com que ao Deus que fosse consagrado, e ao Deus que, assim, a pessoa que tivesse ingerido aquele manjar, aquela pessoa recebesse uma aproximação, ou seja, estava abrindo um caminho para aquele Deus estranho, aquele Deus a quem foi consagrado aquele manjar, aquela porção, entrasse na vida daquela pessoa. E quando nós olhamos para os dias atuais da igreja do Senhor, e para a vida dos irmãos em Cristo Jesus que estão na igreja de uma maneira geral, a liderança em todos os tempos, nós começamos a enxergar que ainda Satanás, com as suas sutilezas, estão oferecendo os manjares para a igreja, estão oferecendo um manjar, aleluia, consagrado aos outros deuses, e as suas sutilezas, para que entrasse e permeasse no meio da igreja. É inevitável não falar que hoje no meio da igreja existem pessoas sim contaminadas com manjares, aleluia, querendo introduzir e implantar dentro das nossas igrejas um manjar, uma doutrina, algo que viesse contaminar, aleluia, todos os irmãos em Cristo Jesus. Mas quando eu
eu comecei a orar, Deus me levou ao livro de Romanos, capítulo de número 12, fazendo-nos entender que nós não podemos nos conformar com o mundo que estamos vivendo. Nós começamos a entender e olhar para o mundo que estamos vivendo hoje na atualidade, e vemos que de diversas maneiras o mundo tenta influenciar a nossa mocidade, que o mundo tenta influenciar os nossos jovens e adolescentes, querendo trazer os manjares e os prazeres da igreja, do mundo lá fora, para a nossa igreja atual. Mas nós que estamos hoje aqui, a liderança da igreja, você, meu irmão, que está na nave da igreja me ouvindo nesta noite, eu quero lhe dizer que nós não podemos aceitar o que nós temos contemplado com os nossos olhos, o que nós temos visto neste mundo atual. Nós não podemos permitir que seja oferecido aos nossos jovens. Pai que me ouve, mãe que me ouve nesta noite, você não pode aceitar o manjar que está sendo oferecido para os nossos filhos. É tempo de nós erguermos a nossa voz em tributo àquilo que Deus tem nos dado e falar: eu não vos conformo, eu não me conformo com este mundo que está servindo aí fora. Deus tem aqui dentro para as nossas vidas algo muito mais interessante do que o mundo pode oferecer. No mundo tereis tribulações, nós teremos aflições, mas aqui dentro da igreja nós temos a certeza que Deus nos dá proteção, que o nosso querido Deus nos dá guarida, que o nosso eterno Deus nos dá consolo. No mundo nós não encontraremos isso. Se você puder glorificar ao Senhor por isso, erga a sua mão e adore ao Senhor. Daniel, como sendo um líder, influenciou os seus demais amigos a não se contaminar com aquele manjar. E quando eu comecei a orar, o Senhor, de uma maneira figurativa, trouxe ao meu coração algo que nós temos que aprender e aceitar, e vivenciar e influenciar outras pessoas. Quantos de nós temos andado por mundo, seja no trabalho, na escola, seja no nosso dia a dia, e temos vivido e vivenciado pessoas sendo alimentadas por esses manjares. Mas quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que neste texto, que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com aquele manjar. Nós começamos a ler o texto mais seguinte abaixo, que os seus amigos também foram influenciados e não se alimentaram com aquele manjar. O que eu quero te dizer com isso, meu querido? Eu quero te dizer, meu jovem, meu irmão, minha irmã que me ouve, que você tem uma grande potencial de influência na sociedade que você vive. Você tem algo sobre a tua vida que pode sim atrair para esta igreja, para este local. Há pessoas que estão contaminadas, pessoas que necessitam de algo, pessoas que necessitam de um milagre sobre a tua vida, porque nós temos em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Nós temos conosco um Deus que não mudou, um Deus que não falha, um Deus que continua sendo o mesmo, que opera milagres, e está aqui nesta noite para fazer um milagre sobre a tua vida. E que sim, nesta noite você pode sair daqui acreditando que sobre a sua vida existe a influência do Espírito Santo de Deus. Eu quero te explicar por que influenciar. Quantos de nós recebemos diariamente pedidos de orações, ligações pelo alto da madrugada, pedindo orações para que Deus viesse entrar com providência? Quantas das vezes nós estamos no trabalho, na escola, no dia a dia, pessoas por acaso não chegam ao nosso contato, ao nosso convívio e perguntam: por que existe sobre a tua vida uma alegria tão grande? Porque você vive em toda essa situação difícil que nós estamos vivendo, você vive com um sorriso na sua cara, porque você vivencia algo sobre a tua vida que você, aleluia, prega e se alegra. Mas eu vivo esta vida
com o perdão da palavra, desgraçada, sem alegria, sem ânimo, sem entusiasmo de vida, sem perspectiva. Eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que têm propósitos, para pessoas que têm sonhos e que têm objetivos, mas infelizmente o que nós vivenciamos lá fora não é diferente. São pessoas depressivas, são pessoas, aleluia, sem esperança de vida, são pessoas que não acreditam mais no amanhã. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido, você que está aqui e você que não está se conformando com este mundo, eu quero te dizer que Deus tem o melhor para a tua vida, que Deus, aleluia, tem contemplado que você tem sido separado deste manjar, você não tem se contaminado. Eu quero te dizer que sobre a tua vida Deus tem preparado algo muito grande, e que sobre a tua vida esta influência do Espírito Santo vai atrair pessoas para que você conduza para a igreja, você conduza para a casa do Senhor, pessoas para se dobrar diante deste altar e confessar que somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Senhor que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá o livramento e que pode sustentar a nossa vida. É muito interessante quando eu ouvi aqui o testemunho deste homem que falava sobre as ofertas. Isto é prova que Deus sustenta e guarda os teus filhos. E quando eu comecei aqui a entender, eu começo a entender que os manjares que vêm sendo oferecidos principalmente para a juventude, querendo desvirtuar a nossa visão, os nossos pensamentos, os pleitos e os ensinos que os nossos pais nos deram, vem para si momentaneamente, aprazivelmente satisfazer a nossa carne, mas pouco a pouco destruindo o espírito que há em nós. O salmista Davi já nos dizia: mesmo pecador, mesmo sendo falho, Senhor, não me lances fora de tua presença, nem retires de mim o teu espírito. O que eu quero te dizer com isso, meu querido, Davi estava reconhecendo que mesmo sendo um pecador, ele era dependente do eterno Deus, que ele não poderia viver sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas o que existem no meio desses nossos dias atuais, no meio da igreja, são pessoas a qual tem sido alimentada por manjares deste mundo, e Satanás com as sutilezas tem trabalhado em sua mente, persuadindo os seus corações, falando: você pecou, você não pode ser participante disso tudo que está acontecendo aqui nesta noite, você não pode receber a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida, porque você é um pecador, você se assentou na mesa, você comeu do manjar, você se contaminou. Eu quero te dizer aqui nesta noite, meu querido, por mais que você tenha se assentado na mesa, por mais que você tenha comido do manjar, Deus está te perdoando, Deus está te limpando nesta noite, porque a obra que Ele tem sobre a tua vida é muito grande. Mas não foi nenhuma nem duas, por mais que seja uma, duas, três vezes, o Senhor te levanta nesta noite. Por isso eu estou aqui nesta noite para falar para vocês, meu querido, que se você desanimar, creia que a mão de Deus está aqui para te levantar. Não saia da igreja, não saia da presença de Deus, porque você tem algo prometente de caminho na presença de Deus muito grande para ser realizado. Quando nós começamos a entender que nós não podemos se conformar, nós começamos a entender que Deus, através do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu começo a entender que nesta noite, o nosso querido e eterno Deus, Ele está querendo abrir os olhos, a vista da igreja do Senhor Jesus Cristo,
Deus está querendo abrir a mentalidade das pessoas que estão na igreja para se renovar nesta noite, para que em nome de Jesus, nesses últimos dias, você que está me ouvindo, venha participar da vontade de Deus sobre a tua vida. E o que eu posso falar do que é a vontade de Deus sobre a tua vida? A vontade de Deus é que você cresça, a vontade de Deus é que você seja vitorioso, a vontade de Deus é que você seja, aleluia, um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, um jovem bem sucedido. A vontade de Deus sobre a tua vida é que você exerça esta influência do que eu falei nesta noite, e traga os aleijados, os mancos, os coxos, os mudos para a igreja, para que o milagre de Deus venha acontecer, para que o milagre de Deus venha ser notório sobre as vossas vidas, e você possa erguer a sua mão e tributar honras, louvores e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, é necessário nós não se conformarmos com o mundo que nós estamos vivendo. E o que nós mais, infelizmente, olhamos e acontecemos nos dias atuais, é que nas igrejas não vemos mais milagres, é que nas igrejas por onde nós passamos, nós não vemos mais um povo motivado para ver as curas, nós não vemos mais um povo interessado em buscar os dons espirituais de Deus para a sua vida. Mas como eu disse aqui nesta noite, Deus, Ele quer abrir a sua visão, para que você venha renovar esse teu entendimento, para que você venha entender nesta noite, que sobre o coração de Deus existe um sentimento, para que veja a sua igreja, de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus, para que Deus nesses últimos dias, venha manifestar, aleluia, milagres sobre esta terra, como os ouvimos ontem no Jardim Pérola, irmão Wagner. Deus tem reservado para esses últimos dias milagres para acontecer na igreja, e Deus conta comigo, e Deus conta com você, meu querido. Mas é necessário nós se separarmos, não se contaminarmos, é necessário não vos conformar com esses manchares que estão sendo oferecidos para as nossas igrejas. Nesta noite, o querido eterno Deus quer fazer com que você venha ter experiências, que você venha receber nesta noite a perfeita, agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Xaramancho de camancho labiassura mandarai axalamandarai. Xaramancho de becamancho labiassura mandarabacai axalamandarai. A presença de Deus está aqui nesta noite, meu querido. Eu não sei qual é o problema que você adentrou aqui adentro, mas eu tenho certeza, eu tenho fé, que por aquelas portas, na hora você passar, você não vai sair da mesma forma. Deus nesta noite quer marcar este culto na sua vida, como uma experiência nova, da vontade de Deus sobre a tua vida. Irmão, eu entrei enfermo, creia que nesta noite Deus está aqui para te curar. Irmão, eu entrei porque minhas vidas estão aqui com as portas fechadas. Eu prego um Deus que abre porta aonde não tem porta, mas eu creio que nesta noite a vontade de Deus vai ser realizada sobre a tua vida. Com a permissão do nosso irmão, eu quero convidar todos a se colocarem de pé nesta noite. Mandarai. Nesta noite, querido eterno de Deus, faz com que eu faça uma convocação aqui nesta noite. Eu quero que somente saia do seu lugar as pessoas que não se conformam com o mundo que estão vivendo hoje, e que acreditam que Deus está aqui para trazer sobre a tua vida a perfeita, agradável e boa vontade de Deus sobre a tua vida. Cadê você, meu querido, que quer nesta noite receber uma nova renovação do Senhor sobre a tua vida? Sai do teu lugar. Quero convidar o irmão Regivaldo, com a permissão do nosso diácono Wagner, para louvar a Deus com o hino, enquanto as pessoas
nessa noite ter a sua vida transformada por essa renovação. Você que já se separou dos manjares deste mundo, você que abriu mão dos manjares, das sutilezas que o inimigo tem oferecido para você, eu quero te convidar, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós e os obreiros estarão orando sobre você, e você estará recebendo nesta noite um milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Saia, meu irmão, do teu lugar e venha receber nesta noite o teu milagre, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, não fique com os seus lábios fechados.